Família incansável, um suspeito arrogante, uma algarrara esclarece o crime. Você está em Casos Policiais e Outros Crimes. Hoje nós veremos o caso de Mércia Nakashima. A vítima, Mércia Miki Nakashima, idade 28 anos. Data da morte, 23/5/2010. Local do crime, Represa de Nazaré Paulista, Estado de São Paulo. Circunstância, tiro seguido por afogamento. Os acusados: Misael Bispo de Souza, advogado e ex-policial militar, que fora sócio de Mércia em seu escritório de advocacia. Misael, natural de Paratinga, Bahia. Evandro Bezerra Silva, segurança de Misael, de Olho d'Água das Flores, Alagoas. Mércia Miki Nakashima era de Guarulhos, nasceu no ano de 1981. Era uma jovem advogada de ascendência japonesa. Aos 28 anos, levou 2 tiros do ex-namorado e também advogado Misael Bispo. Misael atraiu a vítima para a Represa de Nazaré Paulista, perto das margens da rodovia Dom Pedro, e desferiu 2 tiros. Após balear Mércia, ele trancou-a no carro e jogou o veículo da vítima nas águas da represa. Mércia não morreu em função dos tiros, mas afogada. Ela não sabia nadar. Misael Bispo, como ficou posteriormente conhecido em todo o país, namorou Mércia durante 4 anos. Mércia conheceu o ex-namorado por intermédio da irmã Cláudia, que estudava com o acusado. Logo montaram sociedade e, com o passar do tempo, iniciaram um namoro. A família da jovem não aprovava o relacionamento do casal, por vários motivos, sendo um deles a diferença de idade, 12 anos. E isso gerou também na Mércia uma mudança de comportamento. Algumas entrevistas familiares relataram que Mércia mudava de humor e postura na presença de Misael, deixando de ser uma mulher extrovertida e mantendo-se calada para não desagradar ao namorado. Isso acontecia principalmente em reuniões familiares. De acordo com seus pais, Janete Makoto Nakashima, a jovem era muito disciplinada, obstinada e focada em seus estudos. Misael fora seu primeiro namorado sério. Durante toda a faculdade, ela não teve namorados, para não perder seus objetivos, que eram se formar e advogar. Janete chegou a afirmar para a TV Record, em maio de 2019, que achava que o casal, abre aspas, não tinha nada a ver, fecha aspas. Com o passar do tempo, a harmonia entre o casal se dissipou e a convivência passou a ser marcada por brigas e crises de ciúmes por parte de Misael e por desprezo e humilhações por parte de Mércia. No final de 2009, Mércia ouviu a família, os amigos e tentou dar um ponto final na história, que claramente configurava um relacionamento abusivo. Tentou, porque, na verdade, ela jamais se afastou por completo de Misael. Era a ele que ela recorria quando precisava de ajuda. Tanto que ele foi seu fiador para a locação de um imóvel, onde ela instalou seu novo escritório, em parceria com a irmã, e na qual a mãe também trabalhava. Em algumas oportunidades, faziam um programa juntos como um casal, desde idas inocentes a um cinema até noites inteiras em motéis. Isso se mostraria fatal para a vítima, já que foi numa dessas saídas despretensiosas que Misael colocou em prática o seu plano de vingança. Ele nunca aceitou o fim do relacionamento. Seu intuito era a morte de Mércia,
que aconteceu por meio muito cruel e sem possibilidade de defesa da vítima. Mércia desapareceu no dia 23 de maio, um domingo, após participar de um almoço em família. O encontro aconteceu na casa de sua avó, que ficava a 10 minutos de distância do apartamento que dividia com o pai, na cidade de Guarulhos. Segundo relatos, era um hábito entre os Nakashima tomarem café da manhã e almoçarem juntos aos domingos. Segundo os familiares, as crianças que estavam presentes no encontro decidiram usar a televisão para jogar videogame. E isso teria motivado Mércia a deixar o local por volta das 18h30. Segundo as testemunhas, ela afirmou que iria para casa cuidar dos cabelos e descansar, o que passaria na segunda-feira pela manhã na casa da irmã, para irem juntas ao trabalho. Antes de sair, Mércia recebeu um telefonema. De acordo com os familiares, do outro lado da linha estava Misael Bispo, seu ex-namorado e seu ex-sócio num escritório de advocacia. Após cruzar o portão, Mércia não seria mais vista com vida por seus entes queridos. No dia 24, uma segunda-feira, Mércia não passou na casa da sua irmã. Preocupada, telefonou para a mãe, Janete, perguntando pela irmã. Janete tampouco sabia do paradeiro da filha caçula e, alarmada, imediatamente acionou o filho mais velho, Márcio, que prontamente começou as buscas entre amigos e conhecidos. No dia 25, a família passa a procurar ostensivamente pela advogada. Seus irmãos, ao registrarem um boletim de ocorrência, sentiram que ninguém deu muita importância e que o delegado tratou o desaparecimento de Mércia como apenas mais um. Desamparados, procuraram a imprensa para ver se conseguiam divulgar o caso e, quem sabe, chamar a atenção da polícia. Em um primeiro momento, a pauta não atraiu a ninguém, mas naquela mesma semana, um homem chinês foi esfaqueado em um supermercado de Guarulhos e um repórter de TV que apresentava um programa sensacionalista apareceu para fazer a cobertura do fato. Márcio Nakashima soube do caso porque era dono de uma funerária e tinha contato com funcionários no Instituto Médico Legal. O repórter se interessou, gravou uma entrevista com Márcio e, quando a matéria foi ao ar, toda a imprensa veio atrás. Só que, mesmo com todo o aparato da mídia, ainda levou tempo até que achassem o corpo de Mércia. Por conta própria, Cláudia, a irmã, também foi atrás de Mércia. Se embreou obcecadamente em matagais, terrenos baldios e estradas que iam dar em locais ermos que ela nem sabia que existiam. Completamente fora de si e desesperada, Cláudia não comia, nem dormia. Seu irmão e seu marido tentavam segurá-la em casa com receio do que ela pudesse encontrar nas buscas. Márcio, por sua vez, abandonou suas atividades profissionais e, com um amparo de amigos, saiu em busca de Mércia. Só retornou ao trabalho após encontrar a irmã. Por insistência da família, o caso foi transferido de Guarulhos para São Paulo. Tanto a família quanto o delegado Olim, titular da DHPP, relataram em entrevistas para a imprensa que o clima entre os pais e irmãos de Mércia com os policiais era bem tenso, pois, enquanto a família cobrava providências e respostas, as autoridades precisavam fazer uma triagem das informações. Além disso, havia outros casos para serem solucionados com parentes das outras vítimas igualmente cobrando a atenção. No dia 27, Misael vai à polícia, sem ser notificado, para prestar depoimento. No dia 31 de maio, ele foi notificado oficialmente para prestar esclarecimentos, nesta data já como suspeito do caso.
Misael confirmou que tentou ligar para Mércia no dia em que ela desapareceu, mas afirmou que não conseguiu falar com a ex. Quando questionado sobre a afirmação de que seu carro esteve próximo à casa da avó da advogada no dia do desaparecimento, Misael Bispo confirmou a informação, mas disse que estava com uma garota de programa neste momento, sem, no entanto, dar qualquer tipo de referência sobre essa suposta mulher. Na prática, ele saiu sem contar sua versão. A pressa do homem em sair da delegacia, onde, inclusive, esqueceu seu documento de identidade, chamou a atenção dos investigadores. Segundo Samir Haddad Júnior, advogado que representou Misael Bispo de Souza, seu cliente morava perto da casa da avó de Mércia, o que explicaria o fato de o carro dele ter estado no local no dia do desaparecimento. Ainda segundo Haddad Júnior, Mércia vinha sendo ameaçada por um ex-cliente para quem teria atuado em ações de divórcio e trabalhistas, em que este não teria ficado satisfeito com o resultado dos processos. Segundo ele, amedrontada, Mércia pediu a Misael que fosse buscá-la. Entretanto, a pasta com os processos que Mércia cuidava para o cliente, identificado como Messias, foi encontrada na tarde de 16 de junho de 2010 pela irmã da vítima, Cláudia Nakashima, e, de acordo com o advogado da família de Mércia, Alexandre de Sá Domingos, o cliente não teria motivos para fazer ameaças. 18 dias após o desaparecimento de Mércia, a polícia finalmente descobriu onde e como tudo aconteceu. E isso só foi possível graças aos ouvidos atentos do pai de Mércia, que recebeu a dica de uma barbearia. Um pescador que frequentava o mesmo salão que Márcio e Makoto comentou que estava pescando na represa de Nazaré Paulista e que, naquela noite, ouviu gritos de uma mulher na margem oposta. O homem em questão percebeu que havia um carro com os faróis acesos e que este foi empurrado em direção à água. Parecia, segundo ele, uma espécie de golpe do seguro. Assim que soube da história pelo pai, Márcio entrou em contato com o delegado Olim, que sem muita paciência ouviu a história. Isso porque os parentes de Mércia haviam montado uma espécie de central de informações na casa da avó, onde recebiam telefonemas, informações de pistas e muitas outras coisas aconteciam por lá no sentido de uma investigação particular. Márcio declarou em entrevistas para a TV e para séries investigativas que tratavam do caso que num único dia ele recebeu cerca de 4.000 telefonemas. Obviamente, a maior parte das informações não davam em nada, mas uma ou outra tinham a ver com um caso e eram repassadas à polícia. Como já haviam aparecido muitas testemunhas cujas informações não levavam a nada, era difícil convencer as autoridades a acreditar em uma história de pescador. Márcio Nakashima insistiu para que o Corpo de Bombeiros mandasse uma equipe até o local indicado pelo pescador da barbearia. No primeiro mergulho, os bombeiros não encontraram nada. Já iam embora quando Márcio apelou para procurarem um pouco mais. Abre aspas, disse Márcio. Vocês não querem tentar um pouco para lá? Fecha aspas, indicando com a mão para a esquerda, instintivamente. Os bombeiros, então, com pena do rapaz, e só para constar, desceram de novo ao fundo da represa, só que desta vez tocaram em algo rígido, que logo se constatou ser a capota do Honda Fit. O corpo de Mércia foi encontrado depois, ali perto. Mércia não estava apenas morta. Quando o cadáver foi trazido à superfície, o cenário era horripilante. O rosto estava desfigurado, não só pelo efeito do tiro, que atingiu seu maxilar, mas também pelo tempo que permaneceu sem vida debaixo d'água. Estava muito inchado, sem os olhos, orelhas, lábios e cabelo. O corpo passou por um processo que os especialistas chamam de saponificação,
que deixa o aspecto da pele semelhante à de uma vela. Por isso, os peritos concluíram que ela não morreu ao receber o tiro, mas por afogamento. Mércia não sabia nadar. As suspeitas contra Misael Bispo emergiram antes do corpo de Mércia. Desde o começo, o ex-namorado não quis ajudar a família nas buscas. Ele até tinha uma boa justificativa, afinal, para todos os efeitos, o namoro dos dois havia terminado. Só que não. Apesar de Mércia ter colocado um ponto final no relacionamento, os dois continuaram a se ver, sem que ninguém soubesse, nem os irmãos, com que Mércia tinha um relacionamento muito próximo e de cumplicidade. Sequer imaginavam uma recaída do casal. Esse era um dos pontos incongruentes entre eles. Ela queria escondê-lo e ele queria exibi-la. Ela não o assumia, enquanto ele a usava como um troféu. Disse o assistente da acusação, Alexandre de Sá Domingues. Isso feria ainda mais o amor próprio de Misael, 12 anos mais velho, que Mércia. Além disso, era sabido que ele se sentia socialmente inferior a ela. Tudo isso posteriormente ficou muito claro na apuração dos investigadores, que tiveram acesso a uma série de e-mails trocados entre os dois, repletos de mágoas, humilhações e ameaças. A situação se complicou de vez quando Mércia desfez a sociedade profissional com ele. Ela se deu conta de que ele não prestava contas da parte dele, que os dois trabalhavam juntos. Misael, por sua vez, se sentia cada vez mais excluído da vida de Mércia. Seu ciúme começava a tomar proporções doentias. O auge foi quando Cláudia pediu a Mércia que a representasse em uma audiência do sindicato onde trabalhava. E Misael cismou que o presidente da entidade tinha um caso com Mércia. Isso foi menos de uma semana antes do crime. Os álibis citados por Misael Bispo em seus depoimentos foram sistematicamente contestados ou derrubados por provas consistentes. Os policiais acharam sangue em um par de sapatos recolhidos na casa dele, além de fragmentos microscópicos de uma rara alga de água doce, idêntica à que se encontra na represa, e apenas nesta represa, segundo biólogos e especialistas. É isso mesmo, a prova final que acabou incriminando Misael foi um pedaço de alga presa no seu sapato. Segundo o delegado Lim, a testemunha, o pescador, estava do outro lado da represa, a uns 100 metros do carro da advogada, e não teria consumido bebida alcoólica no dia. Ao rastrear as chamadas telefônicas feitas por Misael no dia em que Mércia desapareceu, a polícia descobriu que ele havia realizado 16 ligações para um homem que, posteriormente, seria apontado como seu cúmplice. Conforme as investigações avançavam, testemunhas disseram ter visto Misael conversando dias antes do crime com o vigia Evandro Bezerra da Silva, que abandonou o trabalho depois do carro ser retirado da represa. Evandro, então, passou a ser considerado igualmente suspeito e teve a prisão preventiva decretada em 25 de junho. Foi preso em junho, tentando fugir para o estado de Sergipe. Em depoimento, Evandro diz que combinou com Misael de buscá-lo na represa de Nazaré Paulista no dia 23 de maio, mas depois mudou a versão, negando envolvimento no crime. No entanto, depois de ser preso em 2012, ele contou novamente à polícia a mesma história. Quando depois, na polícia, Misael não fez questão de disfarçar seu temperamento explosivo diante da imprensa. Ao negar que tinha feito tantas ligações para Evandro, ele se envolveu em um bate-boca com o delegado Olim, na presença de vários jornalistas. Mais tarde, quando teve a prisão preventiva decretada, permaneceu foragido de dezembro de 2010 a fevereiro de 2012. Graças especialmente à exploração midiática do caso, o julgamento do caso Mércia foi o primeiro da história do judiciário brasileiro a ser transmitido ao vivo pela TV. O advogado de defesa, Samir Haddad Júnior, afirma que a influência na mídia
foi um massacre que culminou neste júri televisionado para todo o Brasil. No entanto, a equipe de defesa de Misael e o próprio réu foram a favor da transmissão. Misael Bispo foi condenado por homicídio triplamente qualificado, motivo fútil, emprego de meio cruel e ocultação de cadáver. Tanto a defesa quanto a acusação apelaram da sentença. Em junho de 2017, quando se julgou a apelação, os desembargadores da 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo mantiveram a condenação, mas aumentaram a pena para 22 anos e 8 meses. Citaram a dissimulação de Misael em atrair Mércia para a represa, recurso que impossibilitou a defesa da vítima. E em janeiro de 2018, a defesa entrou com um recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, STJ, e extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Próximo de sua progressão para regime semiaberto, Misael deixou a penitenciária em Tremembé no dia 25 de agosto por decisão do próprio STJ, para cumprir prisão domiciliar, por ser considerado do grupo de risco da Covid-19. Ele havia pedido benefício no início da pandemia, alegando ter hipertensão e baixa imunidade, por causa de um acidente de trabalho. A defesa de Misael pediu que a prisão domiciliar fosse analisada pela Vara de Execuções Criminais da região, mas, pela demora em analisar o caso, encaminhou o pedido ao STJ, onde foi concedida uma liminar. Misael cumpria prisão domiciliar na casa de parentes em Guarulhos. Ele não era monitorado por tornozeleira eletrônica, porque o convênio da empresa que fornece os equipamentos não contempla presos em regime de reclusão domiciliar. A boa notícia é que o benefício foi revogado pelo STJ e Misael Bispo retornou em 5 de 12 de 2020 a P2 de Tremembé. A decisão foi uma reconsideração da liminar que havia permitido que ele cumprisse pena em casa, em Guarulhos. A medida atendeu a um recurso do Ministério Público Federal. Se você gosta da proposta do nosso canal, quer receber um conteúdo exclusivo feito para apoiadores, escolha na descrição do vídeo a sua opção de se tornar nosso mecenas. Casos policiais e outros crimes com Luiz César Rangel. Podemos linkar o caso Cláudia por ocultação de cadáver em água e o caso Ângela Diniz pelo feminicídio por não aceitação do término do relacionamento, ambos já abordados aqui no canal, com o caso da Mércia Nakashima. LCR Imagem